A partir de agora, quem vai nos apresentar é o Tiago Santos de Andrade, que tem um trabalho em coautoria com a Carolina Jéssica Carvalho da Silva, e ele vai falar um pouquinho sobre infância em extinção, o trabalho infantil em Cabo Verde e a crise da efetividade dos direitos fundamentais. Boa noite a todos. Nosso tema começa com uma pergunta: infância em extinção? O trabalho infantil em Cabo Verde e a crise da efetividade dos direitos fundamentais. O que inquietou nessa pesquisa foi justamente a dinâmica do Congresso, por se tratar de um congresso internacional. Então, nesse aspecto, nós quisemos ampliar o objeto de estudo com esse tipo de desafio. Óbvio que a pesquisa ela tem os seus resultados parciais e está em desenvolvimento. Mas, a priori, a Constituição Federal de Cabo Verde, que é um constitucionalismo social recente, de 1992, de fato até tutela a proteção ao trabalho infantil. E isso dentro da legislação infraconstitucional, o Código Laboral, que é como se chama, correspondente, na verdade, à nossa CLT, também tem essa proteção. Mesmo diante de uma legislação que protege a criança contra o trabalho infantil, a Organização das Nações Unidas, e aqui a gente já entra no soft law, os programas internacionais da Organização das Nações Unidas, em conjunto com os Estados, indicam no resultado que nós encontramos na pesquisa bibliográfica que 4,2% das crianças entre 5, a idade ela se estende até 17, entre 5 a 17 estão em trabalho infantil. Então surgiu um problema dentro dessa pesquisa, que foi por que o trabalho infantil em Cabo Verde continua, mesmo tendo uma legislação que protege a infância. Diante disso, tivemos como um objetivo examinar a eficiência das leis cabo-verdianas referentes ao trabalho infantil para verificarmos, analisar alguns objetivos específicos. Mas tivemos alguns resultados parciais que, com base em Norberto Bobbio, que diz que os direitos sociais exigem atuação positiva do Estado para sua realização, até o momento os resultados parciais da nossa pesquisa vêm indicando que pode haver ausência de fatores estruturais do governo com relação à dificuldade de eliminar pobreza e desigualdade social dentro da sociedade de Cabo Verde. Nesse sentido, o constitucionalismo social ele não depende apenas de uma previsão formal positivada de direitos fundamentais. No resultado parcial, nós verificamos que é necessário ir além da norma positivada. É necessário que o constitucionalismo social ele também interaja com uma maior articulação entre o Estado, o Executivo e a própria sociedade na erradicação do trabalho infantil. Muito obrigado. Tiago, muito obrigado pelas suas colocações, também por fazer um trabalho que conversa, né, com a realidade cabo-verdiana, né? Então, para nós que estamos aqui no Brasil, é também um trabalho de direito comparado e a gente expandir esses horizontes é muito interessante para a gente conhecer que muitas vezes o nosso problema não é só nosso, né? A realidade não é só nossa. E eu acho que você falar sobre essa questão da previsão de direitos simplesmente numa legislação, e como isso muitas vezes não é eficiente, falar um pouquinho do que no tema que o professor Diego colocou agora há pouco, eu acho que o estado inconstitucional de coisas, né? Que se falou, né, no julgado do Supremo, no sistema carcerário, que é quase inviável a gente cumprir o que está previsto na legislação,
Da mesma forma, pelo que percebo, na realidade cabo-verdiana, né, de hipossuficiência, você pode prever o que você quiser, mas só falar, só escrever, né, palavras no papel não vai representar essa mudança na realidade. É preciso que haja todo um movimento estrutural para isso. E aí, fazendo uma pergunta para você, que tipo de políticas públicas você acredita que seriam importantes para isso? E se você viu alguma coisa no seu estudo lá em Cabo Verde especificamente sobre isso? Então, dentro dos nossos resultados parciais, nós percebemos que a Organização das Nações Unidas, justamente através do Soft Law, tem investido muito no ODS de número 8, que é trabalho decente. E apesar do ODS 8 ter essa nomenclatura trabalho decente e crescimento econômico, uma das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 8 contempla erradicar o trabalho infantil. Então, dentro dessa perspectiva, as políticas públicas têm sido mais de ordem internacional do que de ordem nacional. Essa poderia ser uma das propostas de solução para mitigar, erradicar o trabalho infantil em Cabo Verde. Perfeito, Tiago. Estou satisfeito. Alguém tem alguma pergunta para o... Tá todo mundo hoje, né, bem, né? Vamos deixar Nós articulamos, professores. Muito obrigado, viu, Tiago, pela sua apresentação. Obrigado, professor. Obrigado. Agora quem vai apresentar para nós é a Carolina Brett Martins, e ela vai falar a coautoria do trabalho dela e vai falar do tema que ela vai tratar. Bora lá, cara, tem a palavra. Boa tarde, eu estou aqui com Maria Laura de Santos Veloso. A gente escreveu o trabalho juntas. Nosso trabalho ele tem um tema plataformas digitais e a crise do bem-estar social no trabalho contemporâneo brasileiro. Bom, a gente escolheu esse tema, e eu acredito que muitos de vocês também tenham escolhido, porque é um tema que está interligado com o nosso cotidiano, com todas as relações. A gente está o tempo todo, a gente pede um iFood, a gente pega um Uber, então isso está dentro da nossa realidade. O nosso trabalho ele tem 2 pilares. O primeiro pilar é a subordinação algorítmica, né? A gente sabe que tem uma subordinação ali dentro dessas plataformas, que o trabalhador ele não está ali de forma autônoma. A gente sabe que tem regras, que tem penalizações que são feitas, esse trabalhador é avaliado e também conforme as avaliações ele pode sim vir a sofrer penalizações. Ele pode ser desativado da plataforma sem nem sequer direito ao contraditório. E a gente também sabe que ele investe todo o capital parte única e exclusivamente de uma parte unilateral, que é esse trabalhador. Muitas vezes ele precisa alugar um carro, outras vezes ele precisa comprar um carro. E todos os prejuízos que ele vinha ter com esse carro, é ele que vai ter que arcar. É esse trabalhador que tem que colocar o combustível no carro. E dentro dessa plataforma, a maior parte do dinheiro ela vai para a empresa. E retoma uma teoria de Karl Marx, né, que é a teoria da mais-valia, que o empregador ele está ali gerando o tempo todo lucro, né? Ele é quem está, é a mão de obra dele que gera a maior parte do lucro. Mas ele ganha simplesmente uma pequena parte, ele não tem um vínculo empregatício reconhecido, mas ele trabalha ali. E como foi dito hoje mais cedo pela palestrante, pode chegar a jornadas de até 17 horas de trabalho. Eu vou fazer um pequeno recorte histórico com a Revolução Industrial, que ela se inicia em 1760 na Inglaterra, e que a gente tem ali, naquele momento, o trabalho artesão ele passa a ser substituído pelo operário. Esse operário ele tem um livre-arbítrio, né? Ou ele trabalha ou ele passa fome. Então, ele tem jornadas que passam das 14 horas de trabalho, crianças trabalham, ele não tem direito se ele se acidentar ali, e a gente faz uma pequena comparação que talvez a gente não esteja progredindo, e assim a gente esteja regredindo, né? E aí a gente tem a lei
13.467, né, que é a reforma trabalhista. E essa reforma trabalhista, ela não veio para proteger esse trabalhador, ela veio para fazer o contrário, ela veio para flexibilizar. Então, a gente tem essa flexibilização por conta desse boom, por conta dessa modernização. Então, essa modernização ela tem um preço, né? E esse preço, quem paga sempre vai ser a pessoa que está maior vulnerabilidade. Mas sabe qual é o pior disso? É que esse trabalhador ele não reconhece essa vulnerabilidade. Eu acho que inúmeras vezes eu já peguei um Uber e ele falou: eu adoro esse trabalho, porque eu sou autônomo, eu trabalho a hora que eu quiser. E é muito bom para mim. Mas essa falta de reconhecimento, ela cria a vulnerabilidade. Essa falta porque você precisa trabalhar várias horas para você angariar pelo menos o suficiente para ter uma vida digna. Então, não é um trabalho autônomo, não é um trabalho livre, ele tem uma subordinação que foi clara e muito explicada, muito bem pelos meus outros colegas, e pelo tempo curto, eu não vou estar me debruçando tanto, mas, bom, queria falar isso. A gente também trabalhou muito no nosso trabalho sobre o patamar civilizatório mínimo delgado, que é basicamente, ele fala que a gente não tem paridade, né? O trabalhador ele não tem paridade para negociar. A gente não tem uma relação de forças iguais. A gente tem um hipossuficiente nessa relação. Mas ele fala que as mínimas condições elas devem ser oferecidas. E a gente não tem aqui mínimas condições sendo oferecidas. Não tem um... E quando ele fala sobre mínimas condições, tem um salário mínimo, tem a questão da licença maternidade, tem direitos que são garantidos. E aí eu vos pergunto se esse Uber sofreu um acidente. Ele vai ter seguro, desemprego, ele vai ter FGTS, qualquer coisa que seja, ele não tem nenhuma garantia, ele está totalmente desprotegido, assim como todas essas pessoas que estão ingressando. E a gente tem uma demonização do CLT, que o senhor também falou, né? Cada vez mais. E cada vez mais sendo incentivado pela essa indústria, pelo esse capital, para que as pessoas ingressem nessa falsa percepção de autonomia. Então, o nosso trabalho ele vem de uma crítica muito forte e a gente também critica muito essa questão do bem-estar, né? Porque a gente sabe que isso é indiscutível. A pessoa tem que ter, no mínimo, uma vida digna. E quando eu não dou para ele nenhum... Como eu posso dizer? Quando eu não dou as condições mínimas, quando eu deixo ele totalmente vulnerável, eu não estou proporcionando nem sequer o mínimo disso. Então, é isso. Espero que tenha dado para, pelo menos, compreender bem qual foi a nossa ideia. Carolina, muito obrigado pelas suas colocações. Ela vem ao encontro do que a gente já vem conversando, né? Acho que a preocupação com o trabalho em plataformas digitais é o tema da vez aí, né, para a gente. E é importante, alguém falava aqui sobre o trabalho infantil, né, que a gente teve aqui anteriormente. Eu espero que chegue para as autoridades, mas é assim, quando existe uma confluência da ciência estudando muito um determinado tema, isso demonstra, né, os ecos que vão chegando dentro da sociedade, inclusive acadêmica, pela importância que existe para que haja uma regulação disso, né? Então, agradeço demais as suas colocações. Alguém tem alguma dúvida, gente? A Maria Eduarda Bertoldo vai apresentar um trabalho que ela fez em coautoria com a Maria Júlia Urtigas Lima. No caso, eu sou Maria Júlia. Maria Júlia? E ela é Maria Eduarda. Ah, você é... Então, perdão. Isso. A Maria Júlia vai apresentar o trabalho. É porque são duas Marias, né? Que fez com a Maria Eduarda Bertoldo. E o trabalho é A Costura da Cegueira, Anatomia da Terceirização e o Veredito do TRT2, no caso, Zara Brasil. Pode falar, está com a palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Como o professor já disse, nosso tema do nosso resumo é A Costura da Cegueira, Anatomia de Terceirização e o Veredito do TRT2, no caso, Zara Brasil. Nosso trabalho de início, ele irá abordar o tensionamento dos direitos fundamentais no trabalho diante da lógica do fast fashion e das categorias globais de valor. O objetivo da nossa pesquisa é tem como foco central o caso Zara,
E nós vamos analisar especificamente o veredito do TRT2 e a atuação do Ministério Público como denunciante desse caso e no controle ao labor degradante na cadeia produtiva da grife, no caso da loja Zara. O nosso problema de pesquisa se questiona sobre que, diante da fragmentação da produção, as marcas transacionais conseguem usar da cegueira deliberada para se eximir da responsabilidade jurídica ou as instituições brasileiras possuem mecanismos para manter a eficácia aos direitos trabalhistas. Nosso trabalho vai avançar para uma análise documental exaustiva. Nosso método de pesquisa vai ser examinar a fundo a íntegra do acórdão do TRT e também todo o processo, denúncia do Ministério Público e todas as outras peças presentes nesse processo. Também vamos pesquisar sobre termos de ajuizamento de conduta e os relatórios da CPI do trabalho escravo que foi desenvolvido a partir também desse processo. Agora, falando mais um pouco sobre nosso referencial teórico, que embora a nossa pesquisa teórica ainda esteja em fase de desenvolvimento, desculpa, gente. Quem tiver, tem 2 vagas para apresentar do que era do professor Flávio, podem descer com Tá aqui? Obrigado, viu, gente? Perdão, Maria, lhe atrapalhei. Nada. Mas vamos lá, continuando. Retornando. Sobre o nosso referencial teórico, como o nosso trabalho ainda está nessa primeira fase de reprodução, de adensamento, mas mesmo assim a gente já identificou alguns pilares fundamentais de doutrina, como o de tapumes civilizatórios, de Maurício Godinho Delgado, e a tese jurídica da cegueira conveniente, aplicada pelo próprio desembargador Ricardo Trigueiros, que foi quem proferiu o acórdão sobre o caso Zara. Falando um pouco sobre o caso Zara, essa denúncia do Ministério Público, ela fala um pouco sobre resgate de imigrantes de uma casa em 2011, onde eles eram submetidos à jornada de quase 20 horas de trabalho durante o dia, e não tinham EPIs, também era presente trabalho infantil. E o mais grave diante disso tudo é que eles não tinham liberdade, ou seja, eles não podiam sair de dentro dessa casa, apenas com a autorização da pessoa que supervisionava eles. Diante disso, dessa denúncia, seguindo o processo, a Zara tentou se justificar, dizendo que a culpa era da empresa intermediária de quem ela contratou para a produção das roupas, que no caso era da AHA Indústrias e Comércios ou HA Indústrias e Comércio, alegando que não sabia da irregularidade. Porém, diante disso, dessa justificativa da Zara, o desembargador Ricardo Trigueiros destacou que classificou isso exatamente como uma cegueira conveniente, pois era impossível que a Zara não saberia que a AHA não tinha nem sequer uma máquina de costurar para produzir o que ela encomendava. No caso, explicando mais a fundo o que aconteceu. A Zara, sofreu a denúncia, ela justificou que quem era responsável pela essa produção das peças era a AHA. Porém, quando chegamos lá na fábrica da AHA para verificar isso, não se tinha nenhuma máquina de costura para fazer as roupas. E essas roupas estavam sendo feitas clandestinamente em uma casa, acredito que foi em São Paulo, que isso ocorreu, e dentro lá estava essa situação, muito precária de os trabalhadores trabalhando, como eu já havia dito, mais de 20 horas por dia, sem EPI, tendo trabalho infantil, questão degradante de saúde e também a questão da liberdade. Concluindo, a nossa pesquisa ela pretende alcançar e validar a hipótese de que o Judiciário e o Ministério Público do Trabalho brasileiro estão reconfigurando os mecanismos de responsabilidade, passando a culpa direta para o dever de devida diligência em toda a cadeia. Com isso, podemos concluir que os direitos dos trabalhos não estão sendo extintos, que é o tema do nosso congresso. Eles não estão sendo extintos, mas estão sob forte pressão. O caso Zara prova que a cegueira conveniente não é mais aceita como escudo jurídico, forçando as empresas a internalizarem os riscos sociais de sua produção. Com isso, a decisão do TRT2 reafirmou que quem detém o poder econômico, que nesse caso seria a Zara, estava como principal, é quem deve se responsabilizar pelos riscos de sua produção. Então, mesmo que a Zara ela alega, que ela não sabia dessa existência, ela, como é que ela estava no topo da cadeia produtiva, ela devia saber
devia se responsabilizar e verificar como estavam sendo feitos e produzidas essas peças de roupa. E a gente sabe que isso não se aplica mais só à causa Zara, mas recentemente teve aquela polêmica também com as roupas da Shein, que estavam sendo feitas também em lugares assim degradantes à saúde dos funcionários, em certos lugares da China. Então, essa polêmica ela é bem presente também nos dias atuais, principalmente com essa demanda agora das compras online, né? Também a gente compra muito em loja física, mas a gente também compra muito em loja online. Então, será que a gente para um pouco para pensar de onde é que está vindo esse meio de produção? Será que esse meio de produção está sendo legal? Não só a gente como consumidor, mas até as próprias empresas, elas têm que pensar um pouco isso e fiscalizar realmente. Diante disso tudo que foi falado, é isso o nosso ponto principal que nós vamos nos aprofundar sobre o tema. Muito obrigado, Maria, pelas suas colocações. Eu acho muito interessante quando o trabalho ele traz um recorte de um julgado, de uma posição do tribunal, porque cientificamente você consegue trabalhar melhor o detalhamento. E esse tipo de leading case que teve no caso da Zara, ele já teve outras repercussões, como também, não sei se vocês se recordam daquela produtora de vinhos lá no Rio Grande do Sul, que também teve essa mesma problemática de estão colhendo minhas uvas, mas eu não sei quem colheu. As uvas chegam para mim e eu só faço o vinho, né? Mas agora o que a Justiça do Trabalho está dizendo você precisa se preocupar com a sua cadeia produtiva, porque você simplesmente fechar os olhos e dizer assim, eu quero receber o produto, e principalmente porque isso vai acontecer do produto ser mais barato, porque ele está, né, utilizando uma força de trabalho quase explorada, né, com a condição análoga ao escravo, como foi, né, descrito. Então, assim, é realmente uma preocupação muito grande. E aí eu só faço uma pergunta para você. O que é que você pensa assim, do papel do Ministério Público para esse tipo de situações? Se você chegou a ver alguma coisa sobre isso, no caso, me fala um pouquinho. No caso, trazendo o Ministério Público para o Brasil, né, eu acredito que o papel dele é realmente fiscalizar. Se houvesse mais projetos de fiscalização, eu acredito que isso podia ser mais, como eu posso dizer, mais visível para a sociedade, porque, querendo ou não, muita gente não conhece desses fenômenos que acontecem, dessas operações que acontecem, de ter trabalho, realmente ter trabalho escravo. Às vezes a pessoa compra uma blusinha na Shein, mas não sabe o que está por trás disso. Então, eu acredito que aqui, trazendo para o Brasil, o Ministério Público denunciando, investindo mais nessas questões, eu acredito que estaria um resultado melhor. Estou satisfeita, Mariana. Alguém tem alguma pergunta? Muito eu estou olhando para trás toda vez, doido para que alguém faça uma pergunta. Obrigado, viu? Obrigada. Quem será o próximo, a próxima? Vamos lá, gente, então. Quem vai agora falar para nós é o Lucas Danilo. Ele vai falar o tema do trabalho dele. Está com a palavra, Lucas. Pessoal, boa noite. Eu vou falar sobre a nova comunicação do trabalho, o prompt, a inteligência artificial e os direitos fundamentais do trabalhador. A priori, há de se falar que o trabalho ele tem muito esboço, muito mais voltado à questão da doutrina, do meio teórico, já que, em termos legais falando, é muito, muito difícil você ratificar os conceitos trazidos pela quarta revolução industrial, que ali a inteligência artificial, e eu começo trazendo, já no desenvolvimento do artigo, sobre essa questão. A quarta revolução industrial ela tem um ponto de diferença muito grande em relação a todas as outras que lhe antecederam, que é a unificação da biologia e da tecnologia, a criação e o desenvolvimento de um cérebro não humano, mas que processa e que executa as tarefas muito mais rápidas e, por vezes, mais efetivas do que nós. E essa forma de realizar a tarefa, quando nós direcionamos a tarefa, é justamente pelo uso do prompt. Só que tem um ponto crítico que a banalidade acaba por deixar a escanteio, que é a utilização da inteligência artificial, que outrora seria para ser uma assistência, como seria das revoluções anteriores, e ela passa a ser a executora do trabalho. E o trabalhador, a pessoa física do trabalhador, se transforma num espectador da sua própria atividade. Por exemplo, um arquiteto que passou anos estudando cálculos matemáticos para, quando ele chega na hora de resolver o cálculo, quem desenvolve a matemática é a inteligência artificial.
Ou que seja o advogado, ou até mesmo o magistrado, que passa tanto tempo aprendendo os conceitos básicos de admissibilidade recursal, para quando for enviar o recurso, quem vai fazer o julgamento é a inteligência artificial. Inclusive, fica até uma crítica em relação a uma possível preliminar futura, que seria a falta de transparência algorítmica no julgamento das admissibilidades recursais. E isso acaba por quebrar conceitos antigos já estabelecidos no direito do trabalho, como a pessoalidade. Ora, se o trabalhador, apesar de ser a pessoa vinculada ao contrato, mas quando ela chega no seu trabalho, ela senta e só ChatGPT, faça determinada atividade, e ele monta o roteiro, monta o preparo, monta inclusive a execução de como fazer a execução, o trabalhador vai lá, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, na vida real, logicamente, e realiza o trabalho. Será que, de fato, ele está desenvolvendo cognitivamente o seu papel quanto trabalhador? Ao meu ver, eu digo que não. Ele, na realidade, está sendo tirado de sua característica principal, que seria a sua motivação para o trabalho, que é enxergar a mão dele naquilo em que ele faz de fato, em troca de uma rapidez, de uma aceleração na execução, em troca de si próprio. E isso acaba por afetar outro ponto, a própria subordinação. Ora, se quem está me fazendo realizar um trabalho é a inteligência artificial, se eu tiver alguma dúvida em relação a esse trabalho, eu não vou perguntar à pessoa física. Eu não vou perguntar ao meu patrão, que estaria, teoricamente, hierarquicamente superior a mim. Eu perguntaria ao próprio ChatGPT, eu perguntaria ao próprio Gemini, eu perguntaria à própria inteligência artificial. Como foi que você adentrou a esse ponto? Como você sabe que determinada execução vai gerar determinado efeito? Eu perguntaria a ela, eu estaria me submetendo à inteligência artificial. Aí a gente já começa a adentrar em conceitos como a subordinação algorítmica, que é extremamente complexa de adentrar, porque ela é o que vai caudificar o que nós conhecemos hoje como a uberização, que não é somente no aspecto Brasil, mas internacional. E países, e inclusive até a Organização das Nações Unidas já vem com esse tipo de vertente para proteger esses trabalhadores, porque eles não deixam de ser. A grande questão é, esses trabalhadores, muitas vezes, eles não se enxergam. Como que nós vamos poder ajudar, no ponto de vista legal, um trabalhador que sequer se reconhece como um trabalhador? Olha o trabalho cultural e desconstrução de um fato social que a gente tem que fazer para poder positivar uma norma que a nós já está clara, que já está faticamente estabelecida. É extremamente complicado você ter uma conversa com uma pessoa que passa 20 horas durante o dia trabalhando, e no final você dizer, olha só, você não é autônomo, você faz parte ali do proletariado trazido lá por Karl Marx há um tempo atrás. Inclusive, ele trata da chamada ideologia, que é essa cortina de fumaça que é feita em relação ao trabalhador para que ele se saia dessa situação onde ele seria a vítima e ele se enxergue como se ele fosse o patrão de si próprio. Mas, na realidade, a gente tem noção de que não é um trabalho autônomo. É um trabalho como qualquer outro que precisa, sim, de uma regulamentação. E, passando mais dessa subordinação algorítmica, e se sim ou se não, da gestão algorítmica também, que é feita pela IA, como essas plataformas do Uber, do iFood, dos trabalhadores, e assim por diante, daqueles que utilizam a inteligência artificial como principal ponto de liderança e desenvolvimento de uma atividade, a gente chega a ter um conceito Foucaultiano de controle invisível das massas. Porque todos nós estamos, se sim ou se não, envolvidos a tal ponto com essa uberização que nós nos tornamos avaliadores desses trabalhadores. Por exemplo, a gente, por mais que legitime o trabalho deles, quando a gente diz, eu não gostei por algum motivo desse entregador, desse Uber, e a gente dá uma nota baixa, é como se a gente legitimasse o sistema a dizer, se ele não está gostando, então vou fazer ele trabalhar mais, mas em compensação ele vai receber menos corrida. O trabalhador sequer tem conhecimento teórico ou até prático para poder compreender como que se manifesta na relação dele com um aplicativo esse algoritmo, como que uma boa avaliação de 5 estrelas pode trazer para um mesmo motorista pela manhã 5 corridas, e o outro que tem, 4 estrelas traz 2,
3, e que eles já consideram muito. Muitas vezes, quando a gente pega esses Uberes pela vida, a gente sempre tem um papo assim, né, até pelo percurso do caminho, e ele falando de como que é a vivência dele. E por mais que ele diga que trabalhe muito, ele, de certa forma, ele sempre fala com a satisfação de si próprio. Ele sempre fala que é o autônomo, que é o empresário dele mesmo, né? E aí, se a pessoa não tiver um conhecimento da regulação trabalhista, sabe que, na realidade, o que está sendo construído ali não é uma relação empresarial. Até porque não tem ninguém servindo a ele. Ele não explora ninguém. Ele é o explorado. Ele é o explorador. Não tem condição dele ser autônomo se a própria exploração do trabalho é feita dele mesmo. Isso é quase ilógico. E é justamente onde entra o conceito da ideologia e dessa perspectiva de vigilância que é feita. Até porque, se nós trouxermos, até saindo dessa questão do trabalho, mas trazendo para o lado tecnológico de fato, muitas vezes nós estamos numa conversa comum e nós falamos, eu queria comprar um carro vermelho. De repente, quando a gente olha o celular, está lá o bendito do carro vermelho para a gente comprar, com preço, tem até o financiamento pronto se você quiser. É inacreditável como o celular, quando está com a tela preta, ainda não está desligado. A gente acha que é brincadeira, a gente acha que é falha, né? Quando o Gemini começa a falar assim do nada, mas isso é a inteligência artificial prestando a todo momento atenção em tudo que está à sua volta. E dentro da relação laboral é a mesma coisa. Muito bom, Lucas. Muito obrigado pelas suas colocações. Realmente, a gente está numa fase em que eu peguei, assim, principalmente do título do seu trabalho, esse impacto que a inteligência artificial traz nas relações de trabalho. E aí, nessa parte, me interessei de fazer uma pergunta, né, para você, porque eu senti na sua palavra um tom muito fatalístico, no sentido assim, a inteligência artificial retira do trabalhador essa capacidade de construção, de criatividade mesmo, assim, ele acaba perdendo, né, o seu próprio papel de humanidade, muitas vezes ali, né, da inovação, né, do pensamento crítico, e se submetendo muitas vezes ao uso da inteligência artificial. Aí eu pergunto em contrapartida, eu concordo com você, mas e aí, que solução haverá? Porque, por exemplo, vou falar do judiciário, é um caminho inevitável usar a inteligência artificial. É tão inevitável que o CNJ hoje, ele já cobra os servidores e juízes como se usássemos inteligência artificial e aumentássemos a nossa produtividade. Ou seja, se a gente não aumentar, é um mau sinal. É como se eu não estou usando o que eu tenho disponível para usar. E aí, como é que a gente compatibiliza isso? Porque ao mesmo tempo em que a gente acaba vendo a crítica do que você falou, que é perder a humanidade mesmo, né? E eu digo isso porque a gente vai emburrecendo mesmo. Você imagina, antes eu construí uma decisão inteira, hoje eu boto lá na inteligência artificial, ela cria um arcabouço geral, eu vou lá e fiscalizo, mas eu perco muito da minha capacidade criativa. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu faço? Porque eu costumo dizer que a inteligência artificial ou essas tecnologias disruptivas são caminhos sem volta, né? Assim, você não vai deixar de usar, a gente só precisa entender como vai fazer. Eu queria escutar um pouquinho de você nisso. Professor, tem uma teoria na área da tecnologia que diz que a cada 2 anos surge uma nova tecnologia. Então, imagine o senhor trabalhar com uma ciência social, que é o trabalho, e a cada 2 anos surgir uma possibilidade de ameaça ao próprio trabalhador. Como que o senhor poderia lidar com isso? É simples. O problema não é necessariamente o fato da inteligência artificial, porque desde que o mundo é mundo, a tecnologia sempre vai evoluir. Isso é completamente normal. O problema é, se a sociedade não evolui de acordo com a tecnologia, então, enquanto a tecnologia avança, a sociedade regride. Então, ao invés da tecnologia servir como uma assistência, ela se torna parte do meio social, não somente quanto pessoa elevando a inteligência artificial, quanto um ser de personalidade, mas ela vai passar a regrar a sociedade. Então, o principal ponto para a sua pergunta seria teoricamente simples, só falando, né? Educação. Você tem que ensinar as pessoas a entender, compreender e utilizar a inteligência artificial, ou que seja, as novas tecnologias. Porque se a gente inova, mas não inova a nossa própria inteligência, então a gente acaba por se perder.
A gente acaba por evoluir tanto no sentido material que esquece que se nós não nos desenvolvermos quanto pessoa, a gente não vai se tornar tecnicamente tecnológico. A gente não vai se transformar num robô. A gente vai chegar no momento onde nós vamos atingir o nosso limite. Isso é completamente natural, isso é filosofia e ciência humana. É normal termos esse limite. E é normal reconhecermos esse tipo de fatalidade que pode haver se não houver a devida educação. Estou satisfeito, Lucas. Muito obrigado pelas suas colocações. Obrigado. Gente, vamos lá. Quem vai apresentar agora é o Dario Gutierrez. Ele vai falar o autor que está com ele também realizando em coautoria e o título do trabalho dele. Então vamos lá, gente. Concentração e está com a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Já é boa noite já. Bom, junto com meu colega João Gonçalves, a gente desenvolveu o tema Os Trabalhadores de Aplicativo e a necessidade da criação de uma nova profissão, uma categoria para estes trabalhadores, em meio ao feudalismo digital. Certo? Este trabalho ele busca discutir como que é que os novos modelos de trabalhos digitais, como nestas plataformas, seria o iFood 99, a Uber, como vamos tratar estes trabalhadores. E aí que entra a seguinte reflexão. A gente vai tratar eles como autônomos, vamos tratar eles como empregados. E o problema aqui é que, mesmo que estas plataformas digitais, elas entreguem uma liberdade, entre aspas, de que este trabalhador ele vai poder fazer o seu horário, o problema aqui é que, na verdade, ele sim pode fazer o horário. Se ele não trabalhar, ele não ganha. Mas a verdade é que ele depende totalmente desta plataforma. A plataforma, ela vai ditar tudo. Ela vai ditar quanto que você vai ganhar, quanto que você vai ganhar por corrida ou por entrega, de que forma. Você tem boas avaliações? Por que você não tem boas avaliações? Se você tiver uma avaliação ruim, tu fica invisível dentro dessas plataformas. O que acontece contigo? Você chega até a sua conta suspensa. Vocês sabiam que se vocês cancelarem, sendo motorista de aplicativo, cancelarem mais de 4 vezes uma corrida, vocês são suspensos? Vocês acabam se tornando invisível dentro do próprio aplicativo. Então, que autonomia é essa que você não pode decidir se você aceita ou não aceita uma corrida? Se você aceita subir ao departamento para fazer uma entrega ou não. Por exemplo, há pouco tempo, acho que a partir do ano passado, houve várias revoltas referentes ao iFood, de que as pessoas não queriam subir. E o trabalho dela era entregar a comida, não subir até o apartamento para deixar na porta. Então, o que fez o iFood? O iFood simplesmente foi lá e colocou uma mensagem dizendo: gente, o trabalhador não é obrigado a entregar a encomenda na porta de casa. Você tem que descer e esperar. Mas o que acontece? Apenas isso, era um aviso. O que acontecia? A pessoa ligava, falando que tinha chegado, e ela reclamava o porquê de não subir. Aí, olha, o iFood diz que eu não sou obrigado a subir. O que acontecia depois? Tudo bem, a pessoa descia, pegava a encomenda, mas depois do quê? 2 estrelas, 1 estrela. Então, o que acontece com esse trabalhador? Que já é difícil pegar uma corrida, né? Já é difícil, eles têm que estar amontoados em praças, esperando para que uma corrida saia. Aí o que acontece? Ele fica invisível, totalmente. Então, o problema aqui é que a gente não pode caracterizar estes dois como autônomo, totalmente, ou como CLT, totalmente. O problema aqui é que a gente tem uma empresa, um trabalhador que depende totalmente desta empresa, mas, ao mesmo tempo, eles não têm direito nenhum. Se vende essa liberdade disfarçada totalmente, que você não vai ter benefício nenhum. Essas pessoas, elas trabalham mais de 15 horas por dia, mas continuam com essa ilusão de que elas são os seus próprios chefes. Mas, na verdade, novamente, você depende da plataforma para ganhar.
o seu próprio chefe é você vender o seu próprio pão. Mas se eu preciso da pessoa para me dar os clientes, então eu não sou o meu próprio chefe. Para a metodologia que a gente usou para poder estar desenvolvendo este nosso tema, a gente usou 3 metodologias principais. A revisão doutrinária, a análise normativa e exame jurídico comparado. Ou seja, a gente se baseou entre jurisprudências, livros, artigos e decisões judiciais, principalmente do STF e do TST. E também a gente queria saber como que estavam tratando este assunto fora do país. Então, a gente também pesquisou um pouco na Organização Internacional do Trabalho e da União Europeia. Os resultados mostraram que o principal problema não era apenas reconhecer se esta pessoa ia ter vínculo ou não. O verdadeiro problema era a existência de um novo modelo de gestão de trabalho baseado em algoritmos, que misturava essa flexibilidade com o controle. E isto acabava criando um limbo para não saber como que a gente iria tratar. Um limbo total de precarização. Porque estas pessoas, com a lacuna que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, porque, já adiantando, já outros países, principalmente na Europa, já têm se movimentado bastante em relação a tratar com deste assunto de uma forma mais séria. Aqui no Brasil ainda a gente tem uma lacuna, que essas pessoas já são vulneráveis, mas com esta lacuna ainda mais. Por exemplo, agora teve a decisão do STF, a decisão 1292 do STF, que reconheceu o vínculo empregatício entre a plataforma e o empregador. E o empregado, perdão. Mas e aí? A gente entende que, então, tem o STF, por um lado, dizendo que teve uma relação de emprego, sim. O TST dizendo que não. Temos dados estatísticos dizendo que sim. Então, assim, a gente fica ali nessa lacuna entre ou não é, o que vai caracterizar? Porque a gente tem todas as funções de um CLT. A única coisa que não temos é o horário, que ele vai determinar aquela pessoa se ele quer trabalhar de manhã, tarde ou noite. Que, inclusive, se você trabalhar de manhã, você ganha menos. Aí, para você ganhar mais, tem que trabalhar à noite, de madrugada. Então, assim, você nem vai decidir de verdade que horário que você vai trabalhar. Ele vai te dizer, olha, você quer ganhar mais? Então, você vai ter que cumprir essas metas aqui. Olha, você vai ganhar mais, então você tem que trabalhar dia 24 de dezembro e dia 31 de dezembro, que é onde você consegue mais. Olha, você teve 3 notas ruins, então você acabou de perder o dinâmico. O que é o dinâmico? O dinâmico é uma função da Uber que ele te permite te mostrar mais. Então, assim, se você não aceita corridas, se você não adentra comunidades, principalmente no Rio de Janeiro, você perde nota. Se você perde nota, você não serve para essas plataformas. Se você não serve para essas plataformas, você se torna totalmente invisível. Portanto, o nosso objetivo da pesquisa foi a insuficiência legislativa, essa lacuna, que a gente está tentando elaborar esse tema, que as pessoas consigam entender a profundidade para que se haja uma celeridade na questão de determinar que, sim, não concordamos em que deve ser CLT, nem que deve ser PJ. A gente concorda e finaliza com que eles devem ter uma categoria específica que os proteja, mas que não tire essa liberdade que eles têm. Liberdade também, entre aspas. Com isso, eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Fica aí que eu vou te fazer uma pergunta só. Eu acho interessante que esse tema se repete, esse tema da uberização das plataformas, mas, mais uma vez, é importantíssimo esse tipo de debate, por isso que questionei anteriormente ao colega se ele entendia que era uma relação de emprego ou não, e a gente não tem uma resposta muito certa ou errada. Para você ter uma ideia dessa problemática, e mais uma vez dizendo, eu também concordo que é preciso que a gente tenha, na minha opinião, um referencial legislativo específico só para isso, porque realmente há muitas especificidades, mas até aqui no nosso regional, a nossa jurisprudência ela foi variando, se chegou até um ponto em que eu achei interessante que se entendia que nem todo trabalhador de Uber gerava uma relação de emprego, mas alguns sim. Então, assim, se a gente observasse que o trabalhador tinha uma carga horária acima de 8 horas ou de 8 horas diárias, 40 ou até mais de jornada, a gente já começava a observar que aquele trabalhador tinha uma subordinação muito maior, tinha uma habitualidade específica, e aquilo ali a gente enquadrava
numa relação. Em contrapartida, aquele outro, né, trabalhador de plataforma que trabalhava 1 ou 2 dias por semana, esse já tinha, né, um não reconhecimento. E aí nada melhor do que, como você comentou, e outros colegas também, do que, né, na minha opinião, na sua, né, respeitando as opiniões diferentes, que a gente tem uma regulamentação específica, né, porque é uma forma completamente nova de trabalho, né? Quando o Uber chegou, não sei se vocês se recordam, quando o Uber chegou, veio quase que como se fosse uma avalanche assim no Brasil, porque disse assim, olha, ninguém pode se intrometer, porque é uma relação privada. E eu me lembrava dos motoristas de táxi. Você pagava antigamente por uma praça, era tipo assim, uma praça de aeroporto era caríssimo, né? Você comprar uma praça de aeroporto. E de repente, num piscar de, né, num estalar de dedos, a gente tem aí uma redução completamente disso aí. Não, eu acho que não existe mais não. Sei, quer dizer, não sei. Não vou dizer porque se existir também vale. Vocês são muito mais jovens, né? Eu era criança, tá? Então também não sou muito velho. Mas o telefone era a linha, ela era literalmente um bem. Para você ter um telefone, você comprava uma linha e você declarava no imposto de renda de tão caro que era ter uma linha. Meu pai, que era médico e tinha uma casa de praia, para ele ter uma linha em Tamandaré, foi assim um martírio. Teve que falar com o prefeito, amizade, para conseguir uma linha. Hoje em dia a gente dá risada. Linha, a gente joga fora o chip como se tivesse. A gente faz uma viagem e compra um chip. Então, assim, são tecnologias super disruptivas, como é o caso do Uber também, né? Então, assim, essas novidades precisam ser tratadas de maneira nova, né? Mas estou satisfeito. Muito obrigado. Viu, Doutor, em relação a essa questão que o senhor estava dizendo, que estava avaliando quem trabalhava mais de 8 horas de jornada, 1 ou 2 dias, na verdade, eu concordo e não concordo. A gente tem que entender que, hoje em dia, as pessoas que optam por trabalhar em essas plataformas digitais, elas, na verdade, se tornou o trabalho principal. E a gente vê que, assim, pode ser contados com os dedos as pessoas que trabalham menos de 8 horas por dia ou as pessoas que acabam realmente tendo como para aprimorar a renda que já tem. Então, assim, um extra, né? Então, assim, a gente vê que não podemos pegar como dados estatísticos aquelas poucas pessoas que bem seletas para criar uma lei que abranja as outras também, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que priorizar ali como é alarmante a essa lacuna que até para alguma coisa que acontecer com esse motorista, não tem nada que proteja ele. Nem ele, nem o bem dele, que é o primordial, que é o carro, né? Por exemplo, a gente vê que hoje em dia, quando se implementa a questão de home office, muitas empresas já têm adaptado a questão de o bem. A gente lhe fornece o que você vai trabalhar, neste caso o computador, as ferramentas que você precisa. Já não, eles, inclusive, para você conseguir se cadastrar, tem que ter ali uma ficha que parece que você vai fazer concurso público. Uns 300 documentos e carro específico e tudo mais, e enfim. Aí por isso a gente tem que prestar bastante atenção para tentar solucionar esse problema. Muito obrigado. Obrigado. Não, então vai ter uma pergunta aqui. Vamos lá. Quer pra perguntar? mim? Rapaz, logo para mim a primeira pergunta. Eu vou perguntar porque muito se falou sobre essa questão do Uber. A questão de Uber foi um tema muito recorrente aqui, hein? E ele falou da deficiência legislativa a respeito dessa matéria. E aí o que acontece? Na minha concepção, na verdade é uma forma de trabalho clandestina, porque para você se cadastrar no aplicativo, você não precisa ter um CNPJ constituído, teoricamente seria o MEI. Você não precisa ter um MEI. E aí você pode se cadastrar como pessoa física, mas também não abrange a CLT, não abrange o emprego formal. Então você não é nem microempreendedor e você não é... Você está num limbo sem nada. E aí isso tem repercussão fiscal também. Porque essa questão... Eu tenho um amigo que ele é motorista de aplicativo. E aí o faturamento dele no aplicativo ele me mostra 7, 8 mil reais. Só que o faturado não é o lucro. Desse valor ele tem a despesa com carro, manutenção, combustível, depreciação, troca de óleo, enfim. Tudo isso... E aí, como é que fica a prestação de contas para a Receita Federal? Esse volume de valores entrando e saindo da conta dele. É algo que precisa também ser pensado. E aí,
Outra questão é a seguinte: eu já vi algumas notícias de reconhecimento, e aí era a minha pergunta, a outra parte foi só uma observação, se já existe alguma decisão no Brasil em relação ao reconhecimento de vínculo empregatício para esses motoristas de aplicativo. Eu acredito que fora do Brasil, na Europa, em outros países, o tema já esteja talvez um pouco mais avançado. Sim. Mas no Brasil, eu acredito que já deve ter ações com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. E eu acredito que já deva ter alguma jurisprudência nesse sentido. Eu não tenho certeza. Isso. Como comentei, a gente teve uma decisão que subiu para o STF, que aí teve o tema 1292, que determinou que este motorista, sim, tinha o direito e o vínculo reconhecido, mas como inclusive o doutor falou, tem por isso que é essa lacuna, essa inconsistência, que isso é o perigo desta modalidade, porque o juiz vai entender de uma forma, aí sobe para o TST, por exemplo, aí entende de outra forma, mas aí sobe para o STF, aí o STF disse que reconheceu. Se cumprir estas exigências específicas, ok. Então a gente vê que cada um vai decidir do jeito que ele achar melhor, que entender. Então por isso que a gente ou tem que fazer uma repercussão geral para tentar ver o que a gente vai fazer, ou realmente dizer, vamos criar uma lei, realmente sentar e dizer, vamos criar essa lei específica e isto vai configurar CLT, e isto vai configurar PJ, e a partir disto a gente vai ter aqui uma pessoa que é motorista aplicativo, que presta serviços a terceiros, com um vínculo, né, entre PJ e CLT. Um vínculo novo neste feudalismo digital que a gente tem, né? Agora, sugênero. Pois é. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Gente, quem vai agora apresentar vai ser a Maria Eduarda Japiaçu, ela que está num trabalho em coautoria com a Ianarela. Pronto, Ianarela. Ianarela sou eu também. Perdão, Ianarela é o seu sobrenome, é a falta do óculos aqui, com a Beatriz. E o tema dela vai ser a falsa autonomia laboral como mecanismo de erosão dos direitos fundamentais do trabalho, uma análise comparada entre Portugal e Brasil. Tem a palavra, Maria. Então, gente, esse trabalho ele é bem simples. Eu fiz em coautoria com uma amiga minha portuguesa, que é Beatriz. E aí, o que a gente fez? A precarização das relações de trabalho, do trabalho e do trabalhador, não é um fenômeno meramente nacional, é um fenômeno global. E aí, como é que Portugal está se comportando com relação a isso? Como é que o Brasil está se comportando com relação a isso? E aí, quando a gente fala de Brasil, né, que a gente vai falar sobre relação de trabalho, vínculo, o que seria o trabalho, a gente define como elementos, né, da relação de trabalho o que a gente vai chamar de SHOP, que é subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Esses elementos, em tese, conforme a CLT determina, são elementos de identificação da relação de trabalho. Só que hoje em dia a gente consegue encontrar dentro das relações de trabalho todos esses elementos dentro de um CNPJ. Então, o que acontece? Eu, enquanto empregadora, não desejo arcar com os encargos trabalhistas. E aí, eu começo a contratar pessoas por meio de MEI, de CNPJ, seja qual for a classificação. E essa pessoa ela não vai ter a liberdade de horário, de cumprimento de tarefas e etc. Ela vai ter todos esses elementos, mas ela não vai ser um empregado. Ela vai ser um prestador de serviço. E, com isso, a gente tem uma falsa relação de trabalho, né? E aí, o que é que a gente se utiliza para tentar, né, evitar isso? O que é que a gente traz à tona dentro de um processo, né? A gente traz à tona o princípio da realidade. Portugal se utiliza igualmente desse princípio. Em Portugal, a gente não vai ter um fenômeno chamado pejotização, mas a gente vai ter as relações de trabalho sendo substituídas por contratos. Então, de forma similar, trabalhadores perdem os seus direitos.
tanto no Brasil, tanto em Portugal. De forma similar, ambos os países se utilizam do princípio da realidade. Só que, diferente do Brasil, Portugal, em 2023, criou a Lei número 13. Essa lei ela entrou em vigor em 1º de maio de 2023, e essa lei ela traz de forma mais consolidada alguns elementos que visam fazer com que essa precarização ela seja mitigada, assim, se assim eu posso dizer. Enquanto no Brasil, a gente ainda está vivendo a suspensão dos processos relacionados à relação... relacionados à relação foi péssimo. Relacionados aos contratos de trabalho. Até onde existe, de fato, uma prestação de serviço e até onde existe uma relação empregado-empregador. Eu gostei muito de uma fala do professor no início, quando o senhor disse que hoje, quando se fala de CLT, se fala como se fosse algo ruim. Ah, fulano é CLT. Só que a construção da própria CLT é uma luta social, é uma luta de direitos e traz garantias como o adicional de salubridade, a saúde do trabalhador. O Ministério Público do Trabalho ele exerce um papel em prol da saúde do trabalhador. Então, se é questionado o salário maternidade, o seguro-desemprego, o afastamento desse trabalhador, se ele é superior a 15 dias, se ele vai ter um amparo via INSS. Então, tudo isso, o nosso sistema é pautado em torno disso. Então, a gente trouxe essa perspectiva de Portugal e do Brasil, nesse sentido de mostrar que existe uma precarização que vai além, infelizmente, do nível nacional, é uma situação internacional. A gente trouxe esse extrato, porque também tem a ver com os países envolvidos dentro do Congresso, mas numa tentativa, talvez, de fazer até essa crítica ao Brasil, no sentido de Portugal já ter uma lei, que é essa lei número 13 de 2023, que trata sobre temas tão importantes e que vem no sentido de dar maior garantia aos trabalhadores, enquanto, no cenário atual, a gente ainda vivencia incertezas. É isso. Obrigada. Muito obrigado pelas suas colocações, Maria. Não, segure aí. Para você fazer complemento, se você achar necessário. Bem, eu acho que essa precarização que a gente tem falado aqui, quase todos os temas têm falado sobre essa cegueira, né, vamos dizer assim, que a gente tem observado na sociedade, e muitas vezes até complacente mesmo, né, como a gente falou do caso de Toritama, né, é o sujeito achando que está com liberdade, que está, né, com autonomia, quando na verdade ele está mais escravizado ainda pela carga de trabalho, né, por um modelo diferente que aparenta ter mais liberdade, mas tem muito menos direitos, né? E aí eu queria escutar de você, a pejotização em si, você visualiza algum aspecto positivo dentro da pejotização? O que é que a gente demoniza também a pejotização, e eu concordo, que de fato quando ela encobre esse tipo de trabalho efetivamente, né, a relação trabalho efetivamente existente, como olhando pela primazia da realidade, mas o que a gente teria de bom também nesse aspecto da pejotização? O que a gente pode divisar aí para coexistir uma coisa com a outra? Pronto. Eu vou trazer para o aspecto da advocacia, porque eu acho que torna-se um ambiente mais conhecido. Se você presta o exame da ordem, você, claro, bacharel, presta o exame da ordem, recebe sua OAB, você pode se tornar um empresário. Em que sentido? Você pode abrir uma sociedade, inclusive, se você for, no caso do Brasil, né, para quem estiver vendo, estou falando com relação à Ordem dos Advogados brasileira. Você pode, eu, enquanto Eduarda, posso abrir um escritório, uma sociedade em que eu seja a única sócia. Existe essa possibilidade. Como eu também posso prestar o serviço para outras pessoas. Só que tem um detalhe. O que é que acontece com a gente? Hoje, eu sou colocada como sócia de uma porcentagem mínima, quando, na verdade, eu não sou sócia, eu sou associada, porque existe uma diferença entre sócio e associado, e eu passo a exercer de maneira mecânica aquele trabalho,
com valor ínfimo, inclusive, muitas vezes, abaixo do que a tabela da OAB defende, certo? E eu não tenho a liberdade que um sócio, de fato, teria. Então, como é que a pejotização ela pode ser vista, no caso, ter um CNPJ pode ser visto de uma maneira positiva? Ele pode ser visto de uma maneira positiva se eu, enquanto empresária, eu tiver liberdade. Em que sentido? Eu tenho a minha grade de horários, eu tenho o meu tipo de trabalho, eu escolho se eu vou presencialmente, se eu atuo de home office, eu defino quais atividades eu vou realizar, qual a prioridade dessas atividades. Eu trago isso para a minha rotina e consigo conciliar, no caso, principalmente das mulheres, com os meus filhos, com o exercício da maternidade, com outras atribuições. Então, isso é positivo. Só que utilizar-se disso como uma forma de restringir direitos e, na verdade, não só restringir direitos, como prender a pessoa. Veja, você é livre, você é prestador de serviço, mas você tem que estar aqui de 7 horas da manhã. Você é livre, você é prestador de serviço, mas você precisa cumprir tais atividades. Então, isso pode ser positivo se houver a liberdade. Se, de fato, a pessoa empreender, se, de fato, a pessoa for o atuante da situação. O que acontece nesses casos é que o trabalhador ele nem é a força que atua, no caso, ele entra como um polo ativo da ação trabalhista, mas um polo passivo, né? Aquele que recebe a carga, não recebe os seus direitos e não tem nenhuma contrapartida. E, no caso do Brasil... só pegou o lado ruim. E, no caso do Brasil, isso é um problema muito grande, porque a gente tem um sistema de seguridade social e, assim, eu posso contribuir separadamente. Eu tenho o meu CNPJ, está lá bonitinho o meu número, eu vou entrar como contribuinte, certo? Tudo bem, estou contribuindo para a Previdência Social. Na maioria dos casos, essas pessoas que estão enquanto PJ, o trabalhador não recolhe para a Previdência Social e a pessoa não tem essa consciência de recolher individualmente. Então, existe 2 pontos. A ausência de qualquer garantia a essa pessoa, e existe também uma lacuna na Previdência Social. Então, muito se fala de rombo de Previdência Social, e esse fenômeno da pejotização, infelizmente, contribui para que esse rombo aumente ou pelo menos persista. Acho que é isso. Não, estou muito satisfeito. Obrigado, viu? Obrigada, Pode comentar, claro. Em relação a essa questão que o senhor falou, da vantagem da questão da pejotização. Essa atividade de pejotização para médico é muito comum. Muito comum para médico. E aí o que acontece? O médico, mesmo satisfazendo essas condições e critérios que ela colocou aí da Chope, mesmo assim, o vínculo dele, na maioria das vezes, é PJ, né? PJ. E aí, quando o senhor pergunta qual é a vantagem da pejotização, há quem goste dos médicos e há quem não goste. Um exemplo prático, eu tenho um cliente que ele era PJ. Ele disse para mim, eu não quero mais saber de PJ na minha vida. Não quero pagar muito boleto, é boleto disso, boleto daquilo. Só que aí na declaração de imposto de renda dele, Ele leva um corte, né? ele leva uma lapada forte no imposto retido na fonte. Ele pagou R$80 mil de imposto retido na fonte. E para ele está tudo bem, porque ele não pagou. Foi retido, ele não sentiu o dinheiro sair, ele não pagou o boleto. Então, teoricamente, uma vantagem tanto para qualquer profissional, tanto ele advogado, médico, que presta esse tipo de serviço, essa é a vantagem da pejotização. A carga tributária acaba sendo menor. E muitas vezes, quando você paga um volume tão alto como esse, ele solteiro, jovem e tudo, ele não tem tanta coisa para se restituir. Então, acaba que a restituição dele é quase nenhuma. Então, é uma questão que envolve o arrecadamento do país, porque ele, a partir do momento que ele permite essa pejotização e o indivíduo começa a pagar menos impostos, o governo, teoricamente, vai estar arrecadando menos, e envolve uma questão previdenciária também. Como ela também falou, ele vai estar pagando o INSS ali na guia dele do PJ, o INSS patronal.
mas ele não precisa pagar aquele INSS que vai até o teto. Sim. Então, de certa forma, o governo também vai estar arrecadando menos. É importante fazer até esse estudo tributário, né, para cada um. Então, E esse tipo de trabalhador é um trabalhador que tem mais autonomia mesmo, como ela colocou, né? Apesar de que a gente tem pego muito na Justiça do Trabalho ações de médicos, o que eu acho interessante é que são médicos que muitas vezes queriam a PJização, mas depois ingressam com ação para pleitear os benefícios de um vínculo empregatício também, entendeu? eu conheço um caso É prático uma de que dualidade, né? Você chegou no STF e a pessoa não conseguiu. Você quer o melhor dos dois mundos, tá, é complicado, né? Mas para a gente perceber isso, eu acho que cada caso é um caso, principalmente desses profissionais que têm mais autonomia, mas cuidado, que a tendência com essa proliferação, do mesmo jeito na advocacia, a gente tem grandes escritórios hoje que tem centenas de advogados empregados mesmo, né? A OAB adora falar essa expressão. A OAB é uma instituição sui generis. Eu vou pegar dessa. O advogado seletista, ele é sui generis. Ele está submetido à CLT, mas ele tem direitos que a ordem vai garantir a ele. Então, com relação à carga horária, existem algumas regalias que a ordem dos advogados garante. Então, a gente tem a modalidade do advogado que deseja atuar sozinho, que deseja abrir o seu negócio e que aí exerce também uma atividade empresarial, seguindo também as regras da própria ordem. Eu não posso colocar um outdoor, eu não posso... O meu cartão ele tem que ser um cartão discreto, não deve ter número de telefone, deve ter e-mail, isso é uma questão que se questiona muito. Enfim, a OAB vai regulamentar isso. Eu posso ser uma sócia, eu posso entrar em conjunto com outras pessoas, eu posso ser uma associada, que é diferente, e que muitos escritórios grandes se utilizam da associação para retirar direitos, infelizmente, e eu posso ser uma advogada seletista. Então, é um meio que é bastante amplo. Eu acabei esquecendo de falar com relação a isso. E com relação aos médicos, é uma seara muito abrangente, né? Inclusive, eu não vou citar nomes, mas existem muitos processos referentes a uma determinada empresa, porque os médicos eles entram como cooperados. E ao longo da relação, a gente vê que não existe esse cooperativismo de fato. É uma relação de emprego, né? É uma relação de emprego. Pronto, é isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas suas colocações. Aqui. A gente vai agora, então, ter algumas colocações da Milena Santos Mendes, que fez o trabalho em coautoria com a Maria Clara Rodrigues Xavier, e vai tratar, que bom, de um tema novo aqui, que são os estagiários como engrenagens, a reprodução do modelo fordista na estrutura produtiva da advocacia particular. Boa noite a todos. Como o professor Paulo falou, eu e minha dupla Maria Clara, a gente desenvolveu esse trabalho que tem esse tema que pode ser um pouco polêmico, mas que a gente decidiu trazer para que a gente possa analisar. E o nosso objetivo foi analisar em questão de muitos escritórios de advocacia privada acabar tornando a experiência do estágio que ela passe de ser uma experiência formativa e siga a ser uma experiência totalmente produtiva, né? Produtivista. Então, em teoria, o estágio ele deveria funcionar como uma ponte entre a universidade e o mercado de trabalho. O estudante ele deveria desenvolver habilidades técnicas, senso crítico e uma experiência prática dentro daquele ambiente. Inclusive, a lei do estágio, que a gente se utilizou dela para embasar a nossa pesquisa, estabelece que o estágio ele deve possuir uma finalidade educativa, uma supervisão adequada e a limitação de jornada de trabalho. Porém, na prática, o que a gente observa é muito diferente e é nesse sentido que a gente introduziu a questão do modelo fordista, né? Trazendo rapidamente um contexto histórico, o fordismo ele vem das práticas de Henry Ford, né? Que tinha como a sua principal característica a divisão do trabalho repetitivo e controlado, visando a produtividade máxima. Então, mesmo sendo um modelo que é originalmente ligado à indústria, a gente percebe que essa lógica se aplica a escritórios de advocacia privada, mas também em geral.
em que o estagiário ele acaba ocupando essa base de estrutura produtiva em que ele realiza tarefas repetitivas, fragmentadas, como elaboração de minutas padronizadas, então, alimentação de sistema, protocolos e jurisprudências mecânicas. Que, assim, essas atividades são, de fato, muito importantes para o funcionamento do escritório, mas que, quando você coloca em pauta a relação educativa daquele estudante, fica uma defasagem muito grande. A gente, durante a nossa pesquisa, se utilizou de algumas referências, como os autores Luciano Vassapolo e Rodrigo Carelli, que eles demonstram que as formas contemporâneas de trabalho podem gerar uma precarização, por mais que a gente esteja falando de ambientes que sejam altamente qualificados, como o ambiente jurídico. Então, outro ponto que a gente levantou no nosso trabalho foi a diferença entre o que a lei prevê e o que acontece na realidade, né? Porque, de acordo com pesquisas que a gente fez também, muitos estagiários eles realizam atividades fora das atividades pedagógicas e vários estudantes, né, que são estagiários, não conhecem os seus próprios direitos. Por exemplo, não conhecem quem são os seus professores e orientadores da sua instituição, não têm nem noção que isso existe. Então, a gente também abordou os impactos psicológicos dessa prática, porque experiências de estágios que são marcadas por isso geralmente estão associadas a cobranças excessivas, a supervisão inadequadas. Isso tudo pode gerar um burnout, pode gerar uma ansiedade extrema, uma insegurança, um sofrimento emocional. E, além disso, o assédio moral, que pode aparecer como as humilhações, a pressão excessiva, as cobranças que são incompatíveis com o nível de formação daquele aluno, daquele estudante. E isso acaba se tornando um mecanismo de controle, né? Se você coloca essa pressão naquele estudante, ele vai querer fazer mais e mais, produzir mais e mais para não ser demitido ou para não ser substituído, né? Que é muito fácil. Assim, a gente queria deixar claro também que é importante que nem todos os escritórios de advocacia particular funcionam dessa forma, mas que, durante a nossa pesquisa, a gente viu que a maior parte funciona dessa maneira. E a nossa principal reflexão é justamente entender como que essas determinadas estruturas organizacionais transformam o estagiário em uma peça produtiva, em que eles esvaziam aquela finalidade pedagógica apenas para focar na produtividade do escritório. A gente queria concluir dizendo que superar esse cenário exige uma fiscalização mais rígida. Também existe uma maior participação nas instituições de ensino e na mudança cultural dentro das estruturas jurídicas. Porque o estágio ele precisa ser compreendido não só como um mecanismo de redução de custos, mas como um formalizador do conhecimento daquele estudante, daquele estagiário, né? Até porque é eles que vão ser a futura geração de profissionais de direito. E justamente por isso que a gente colocou como nosso título de trabalho os estagiários como engrenagens, porque a gente queria trazer à tona esse questionamento, né? Até onde o estudante ele vai estar sendo um sujeito em formação ou ele vai ser parte dessa máquina produtiva. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado, Milena, pelas suas colocações. Eu acho importantíssimo. Na verdade, nem seria viável, nem seria possível a gente pensar no estagiário como sendo alguém para pensar em redução de custos, né? O estagiário sempre vai ter um enfoque acadêmico, né, construtivo, né, para você construir e formar aquele sujeito. É óbvio que ele auxilia, mas ele não aquilo ali não é atividade preponderante. E já tive, inclusive, que me vigiar quanto a isso. Lá no gabinete mesmo, a gente tinha 2 estagiários. Né? Eu já tive 2 estagiários muito bons, que é o Eduardo e a Giovana. Giovana era
pronta, uma servidora pública já. Sabia fazer voto assim, espetacular. Mas ao mesmo tempo tinha outra coleguinha, que eu não vou falar o nome, que era horrível. Então, assim, mas não a coleguinha horrível, assim, essa daqui destoou positivamente. Então, o que é que a gente precisa fazer? Não é que eu vou exigir mais da outra, começar o chicote aqui para ela produzir feito essa daqui. Não, porque o propósito é justamente acadêmico. E, inclusive, para essa outra também, eu não posso querer que ela tenha produtividade igual de um servidor para que eu tenha mais uma força de trabalho. Isso no escritório da advocacia da mesma forma. Eu não posso querer que o estagiário faça a mesma coisa que um advogado. Já vi estagiário se passando por advogado, né, para conseguir alguma coisa, né? Porque muitas vezes você entra no fórum, você estiver lá vestido de terno, né, muita coisa você vai fazer sem, né, sem ser questionado. Então, acho que o papel do estagiário é, de fato, esse papel acadêmico, né, construtivo, e eu acho que vale a pena esse estudo, vale a pena esse exame, para que você possa destacar a importância disso, mas também seria outra tônica de precarização que, infelizmente, a gente tem na realidade de hoje. Obrigado, estou satisfeito. Viu, Muito doutora? obrigada, professor. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, obrigado, gente. Então, vamos lá, Alessandra, pode se apresentar e dizer o tema do seu trabalho. Inicialmente, quero desejar boa noite a todos. Veja só, o tema que eu irei partilhar com vocês é os desafios da proteção laboral diante do fenômeno da uberização. Vejam bem, com o início da lei do Marco Civil da Internet, né, a Lei 12.965 de 2014, então foi iniciado, foi autorizado essa questão dos avanços da plataforma digital, né? Também, com o avanço da internet, também os empregos, né, tiveram uma nova roupagem. E, com isso, uma grande diferença, Beccari, né, seu livro ele mesmo afirma, foi essa questão da uberização. Né? Então, os motoristas, ao inserirem naqueles aplicativos, tanto Uber 99, InDrive, ou então no iFood, ou então no Zé Delivery, né, para entregador, eles buscam, como já foi falado aqui reiteradamente, que quando as pessoas falam disso, da questão da uberização, buscam uma autonomia, buscam um sustento, então, por eles não terem uma pessoa no qual eles se dirigem diretamente, isso proporciona uma falsa autonomia, tá certo? Que não tem. E eu vou explicar por que eles não têm autonomia. Primeiro, é a questão do algoritmo. Eles são dirigidos pelo algoritmo. A própria plataforma que vai indicar ali, tá? Que vai dizer, pode ver, quando vocês pegam o carro, vai para o tal, fulano está chamando, vai direcionar quem eles vai atender. Também a questão, eles não têm liberdade, na verdade, você pega um Uber, o motorista não vai ter liberdade de dizer assim, vou cobrar tanto por essa corrida. Não, já é algo direcionado. O Uber a plataforma já vai dizer que é tanto aquela corrida. A outra questão também é a falta de gestão pelo preço que ele receberá. Aí, como assim? Vamos supor que você pega uma corrida. Então, o Uber ele tira um valor percentual, tá certo, daquilo ali. Então, eles não vão ter autonomia de quanto eles vão receber. E esse desconto pode variar de 20 a 50. É dinâmico, tá certo? Isso aí. Deixa eu ver o que mais. Sim, agora vou partilhar com vocês um entendimento dos tribunais, o que os tribunais falam sobre isso, tá? Primeiro, a questão do TST, ele não reconhece, eles acham assim que eles são parceiros autônomos, tá certo? Também eles são contra que encerre as atividades, porque diz assim, se acabar com o Uber, vai tirar a livre iniciativa, a questão vai tirar também a livre concorrência, tá certo? Então, eles são a favor que haja plataforma, agora não reconhece o vínculo empregatício. Né? Já a questão do STF, né? Como eu falei, eles diz que são constitucionais, né? Aí ele acha que é correto a questão
que haja, né, o Uber, o TST não reconhece o vínculo. É isso aí. Sim, outro detalhe. Tem um projeto de lei, número 4.172 de 2020, no qual se planeja diferenciar esse contrato. Mas o que aconteceu? Ficou apenso em um outro projeto de lei e não andou. Não há uma perspectiva, a realidade é essa, de que um negócio anda, essa realidade, né? Então, resumindo para vocês, é um grande desafio que a sociedade como um todo enfrenta, esses empregadores também enfrentam, e também esse trabalho que possa contribuir para justamente sentar e refletir como é que isso pode ser solucionado. Já vou dizer logo de pronto, é algo bem sabe? Agora vai Sim, outra coisa, deixa eu partilhar com vocês, detalhes estatísticos. O IBGE, agora isso foi em 2024, tá? Ele coletou, que disse que somavam, né, os trabalhadores de Uber 1,7 milhões, no qual desses 1,7 milhões, apenas 35% pagavam a questão da previdência, né? Então fica isso, essa questão da gente também refletir. Será? Como está sendo essa questão? Eles estão sendo protegidos com seus direitos trabalhistas, de plano de saúde, recolhendo para depois, posteriormente, chegar a uma determinada idade, se aposentar. Se ocorrer um acidente, eu mesma corri, fiz um exercício físico e fraturei o punho, fiz cirurgia, fiquei 4 meses parada, mas eu fiquei amparada, porque eu sou CLT. Tá? Mas se ocorresse algo com eles, pronto, ontem mesmo eu estava na parada para ir para a faculdade e observei uma pessoa que estava entregando comidas, né, entregadores. Então eles estavam ali, coitado, cortando assim no meio da fila, né, dos ônibus. Eu fiquei refletindo, meu Deus, capaz desse, fiquei com medo, né, por ser capaz de haver um acidente com esse cara, do jeito que ele está cortando assim. E se houvesse ele seria protegido, ele ficaria em casa de molho e alguém pagaria as contas dele. Então, fica esse reflexo, né? Como se diz, essa reflexão para cada um de nós. Como esses direitos, né, não só trabalhistas, constitucionais, estão sendo assegurados para esses trabalhadores, né, que estão pseudo, né, achando que são autônomos, que estão ali livres, né, ganhando apenas o seu dinheiro, né? Bem, é isso, aberto para perguntas. Muito obrigado, Alessandra, pelas suas colocações. Você veio para corroborar muito do que a gente conversou aqui hoje durante a tarde, né? Vários colegas também falaram sobre uberização. E aí eu acho que a gente pode finalizar justamente com essa sua preocupação, né? Uberização, a gente está criando talvez uma legião de pessoas sem proteção e a gente só sente isso daqui a 20, 25, 30 anos. Esse pessoal vai se aposentar como? Porque aposentadoria é uma coisa, seguridade social é outra coisa. Então, a aposentadoria só se aposenta quem contribui. Ah, professor, mas eu posso receber um BPC. Benefício de prestação continuada é um benefício da Seguridade Social. É feito Bolsa Família. Ele não precisa de contraprestação. Pode ser cortado, ele pode ser modificado, né? Então, e a perspectiva é cada vez mais restritiva. O BPC hoje você tem que ter uma renda familiar bem pequenininha. É diferente, então, essa legião que a gente está criando de pessoas que depois, lá na frente, não vão se aposentar, não vão ter. Então, é um problema de seguridade social, e o professor Varjal também falava, é um problema de saúde pública. Se tiver um acidente desse, também não tem proteção, né? Agora, professor, veja só o que eu observo. Esse tema é muito debatido, pelo menos eu sou aluno do professor Diego Neto, né? Mas ele fala muito sobre isso, ele despertou também. Sim, esse trabalho eu fiz em coautoria com minha amiga, a doutora Simone. Então, isso também, essa preocupação foi que a gente refletiu. O trabalho todo a gente foi à base de revisão bibliográfica, tá certo? Então, veja só o que eu observo, que esse tema é muito debatido.
tá certo? Juridicamente, essa preocupação que o senhor levantou, tem demais. Então, eu acho assim que nós, como operadores do direito, devemos ser aquele que levanta a bandeira para esclarecer eles, na verdade, porque eles não têm essa percepção, né? Então, somos nós que devemos alertar, sentar com eles e explicar, numa viagem mesmo, assim, né? Então, é sobre isso, é fazer do nosso conhecimento uma prestação de serviço, né? Fazer o direito uma prestação de serviço para com o próximo. Muito obrigado, Alessandra. Tem mais alguém, gente? Encerramos? Então, gente, muito obrigado por vocês que ficaram aqui até o fim. Muito obrigado, viu, gente? Espero que tenham gostado, né, de todas as colocações aí e dos debates que a gente promoveu aqui. Muito obrigado, viu? Vamos em frente. Tchau, tchau.